Eu fiz uma besteirinha agora. Bom, como eu disse, o estágio de vocês, ele é todo pensado como se a turma toda fosse realizar o estágio somente no período da manhã. Tá? Então, todo o nosso cronograma, ele é pensado e ele é realizado dessa forma, para que, pelo menos ao ver da coordenação de estágio, da coordenação do curso, para que todo mundo siga o mesmo cronograma em relação ao estágio. A diferença é que quem está no período do meio-dia e quem está no período das 15 horas é que vai finalizar o estágio mais cedo, porque tem 2 dias a mais para poder ir durante a semana, diferente do pessoal da manhã, que só tem quarta, quinta e sexta para fazer o estágio. Né? Então, isso a gente faz todo um cálculo para ver por quanto tempo vocês vão precisar ficar no estágio, levando em consideração que vocês têm até o final do semestre letivo, então vocês têm até o dia, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, até o dia 19 de dezembro para fazer o estágio, porque no dia 21 de dezembro estamos encerrando o semestre letivo. Pelo menos pelo calendário está dessa forma. E eu acredito que vamos levar realmente desse jeitinho até o dia 19 de dezembro, o estágio de vocês. E aí, quando finalizar agora em agosto, aliás, já finalizou, né? Deixa de ser lesa, Maíra. Então, assim, como já finalizou o mês de agosto, então, teoricamente, vocês só tiveram 2 dias de estágio. Mas como é que eu realizo a parte do estágio em si? É que eu, ao final, quando finaliza o mês, né, a gente solicita para os preceptores preencherem a ficha de vocês, colocar a carga horária, os dias que vocês foram, fazer a avaliação de vocês. Como foram 2 dias, então eles estão mais conhecendo a dinâmica, conhecendo o que vocês realmente sabem, o que precisa ser explorado mais em vocês. Então, esses 2 dias não vai ser possível assim, vamos fazer uma avaliação da turma. Pô, né? Por 2 dias tá meio difícil. Então, a avaliação mesmo de fato de vocês, eu digo avaliação, se avaliação da frequência, que leva em consideração a assiduidade, pontualidade, ética, zelo pelos materiais, qualidade nas tarefas, conhecimento. Então, tudo isso eles analisam. Então, vocês serão avaliados de fato no final do mês de setembro, quando finaliza o mês, que aí já tem o maior contato, já sabe como é a dinâmica de cada um, o que precisa em relação a cada um para poder fazer esse tipo de avaliação. E a frequência de vocês fica no LAC, no momento, e ao final de cada mês, eu ou a professora Carla, então a gente se dirige até o LAC para poder pegar a frequência. Então não há necessidade, por exemplo, de vocês virem desesperados entregar a frequência para a gente. Não tem mais essa obrigatoriedade. Porque já tivemos problemas, anteriormente, de aluno perder entre o caminho, né, da ESA+, São Pedro, até a ESA+, municipalidade. Como, não sei, mas o aluno teve essa feliz a situação de perder a frequência. Então, para evitar que isso aconteça, então, ficamos responsáveis de pegar a frequência de vocês. Estou falando tudo isso porque, ao final de cada mês, eu mostro, pelo menos, se fosse presencial, a gente ia sentar aqui um do ladinho, né? Ia mostrar, olha, a sua frequência nesse período, nesse mês foi de tanto. Se eu observar, por exemplo, que alguém está faltando muito, dependendo do turno, então eu vou sentar e conversar e tentar entender por que a pessoa está faltando muito nesse momento. E explicar a importância dela estar indo de forma mais frequente para o LAC, para que ela não se sinta prejudicada. Tá? Então, assim, eu sei que no momento parece ser meio que injusto o período da manhã ter só 3 dias e o pessoal dos outros turnos ter mais dias e o pessoal dos outros turnos vão terminar mais cedo. Sim, vão terminar bem mais cedo. A diferença é que o pessoal da tarde, se quiser, por exemplo, acho que é a Ana Laura ou é a Ana Luísa, peraí, deixa eu ver, não. Por exemplo, a Carolina Reis, eu sei que ela não está aqui, eu acho, mas, por exemplo, a Carolina Reis, ela está no período da tarde,
Horário da tarde, que eu estou falando, horário de meio-dia, junto com o preceptor César. Eu vou responder, peraí. Tá, então assim, falando da Carolina, se a Carolina quiser, ela pode ir, por exemplo, somente 3 dias na semana. Eu quero ir só dá para mim, assim, eu estou nesse período da tarde, mas eu estou cheio de problemas, cheio de coisa, então eu só posso ir 3 dias na semana. Dá para ir, mesmo eu indo no período de meio-dia? Dá para ir, não tem problema. Mas aí a pessoa se iguala igual ao período da manhã. Então, se ela está indo só 3 dias na semana, então ela vai ficar mais tempo no LAC para poder, né, finalizar essa carga horária. Então, ela acaba se igualando. Então, a diferença é que o pessoal que está no horário de meio-dia, no horário de 15 horas, eles podem se dar o luxo de não ir um dia na semana. Eu vou escolher, sei lá, segunda-feira ou sexta-feira. Não, a sexta-feira eu não vou para o LAC, porque, sei lá, eu quero ficar de boa na Lagoa na sexta-feira, no horário de meio-dia até 6 da tarde. Aí, das 6 da tarde, eu invento de fazer alguma coisa. Mas no horário do estágio, eu não estou afim de ir, eu não quero ir por algum motivo. Eu escolhi as sextas. Ok, não tem problema, você pode faltar as sextas, que não tem problema. Isso não vai implicar em menos carga horária. Só vai implicar que você vai ter que ficar mais tempo no laboratório para poder cumprir a carga horária. Vejamos, Ana Laura, e se a pessoa estiver no turno da manhã, de quarta a sexta, e for na segunda e terça à tarde para o estágio, pode? Pode, Ana Laura, só que no momento eu ainda não estou autorizando os alunos da manhã a irem no contraturno. Aliás, nem o turno. Se alguém da tarde faltar um dia, eu posso ir no contraturno, ainda não está autorizado a ir no contraturno. E eu ainda vou conversar com os preceptores para podermos analisar qual seria o melhor horário no contraturno, tá? E talvez à tarde não seja o melhor horário para o contraturno, pessoal da manhã, mas eu preciso sentar e conversar com os preceptores para saber como é que está a dinâmica dos alunos. A dinâmica, eu quero dizer, é quantitativo. Então, quem foi na quinta e sexta, percebeu assim que o laboratório da manhã, no período da manhã, ele está mais ou menos tranquilo, porque tem um contato com o pessoal da farmácia. E eu digo para vocês sempre aproveitarem esse contato para vocês irem treinando o conhecimento, tá? É muito, muito bacana, pelo menos eu vejo isso de uma forma muito positiva, porque os alunos da biomedicina, eles acabam realmente, de fato, ensinando para a farmácia o que é análises clínicas, o que é interessante de análises clínicas. Então, esse é um ponto positivo em ter a farmácia ali dividindo o espaço com vocês, tá? Mas, Ana Laura, não se preocupe, que eu vou avisar o período certo para quem faltar, precisar ir no contraturno, qual é o período para iniciar essa reposição no contraturno, tá? Bom, nenhum preceptor falou nada em relação ao início do estágio, então eu acredito que, pelo menos esse primeiro contato, eu acredito que foi tudo bem. Mas se vocês tiverem dúvidas ou se porventura acontecer alguma coisa em que vocês não possam ir, avisem, tá? Pelo menos o preceptor não fica ali, poxa, fulano não veio hoje, né? E tal. Em relação às faltas, eu enviei para o WhatsApp do grupo as normas gerais do LAC, tá? Eu reparei que eu só não alterei um detalhe em relação à carga horária semanal, que está lá no documento de 30 horas, então para vocês hoje está 25 horas, tá? Lembrando que vocês só têm 5 horas por dia para realizar o estágio, para diminuir pelo menos o tempo de vocês lá e o tempo de exposição. Eu sei que 5 horas pode ser assim, um mínimo, né, de tempo de exposição, mas realmente eu fico preocupada em relação a isso pela quantidade de pessoas que tem no LAC, então isso me preocupa bastante. Caso algum aluno tenha, essa foi até mesmo uma orientação da coordenadora, que ela pediu que eu repassasse e reforçasse isso a vocês, que caso algum aluno apresente sintomas gripais, pode ser até gripe mesmo, né? Esse tempo louco que nós estamos vivendo agora pode provocar isso, mas é bom ter muita cautela em ir para o laboratório. Porque pode ser uma gripe, como porventura quem ainda não pegou Covid, como eu, por exemplo, pode realmente ser Covid, o início dos sintomas de Covid. Então é bom a gente ficar bem atento a esses sintomas para poder analisar se é válido ou não eu me deslocar ao LAC
apresentando esses sintomas gripais, tá? Então, atente para esses sintomas e analisem se é válido ir mesmo para o LAC apresentando esses sintomas. Qual é a outra coisa que eu tinha que falar? Que agora me escapuliu? Bom, eu acho que é isso. Eu não estou lembrando mais se tem mais alguma coisa. Se tiverem dúvidas, por favor, avisem para eu poder tirar. Ah, sim, lembrei. Questão de falta. Vários alunos me mandaram na semana passada perguntando sobre falta. Professora, eu não posso ir porque eu já tinha um compromisso, eu tinha outra coisa e tal, não sei o quê. Sobre faltas, a gente... Como é que é feito esse sistema lá no laboratório? Eu falei para vocês que tem um carimbo de falta. Existe o carimbo de falta mesmo, tá? Então, você recebe o carimbo de falta. Se você faltar, você leva na sua frequência a falta, o carimbo de falta. Mas se você for uma falta justificada, olha, eu precisava, foi em relação ao meu trabalho, eu fui fazer algum exame importante, eu fui para uma consulta, eu fui acompanhar uma pessoa em relação a uma consulta, ou seja, você tem lá uma justificativa para você, uma justificativa em relação à falta, o carimbo ele não é retirado. Ah, vamos apagar aqui a falta. Não, a falta continua lá. Mas a gente orienta os preceptores, os biomédicos, a colocarem ao lado que está o carimbo da falta, que está justificado. Ou seja, você justificou a sua falta, dizendo assim, não é uma falta assim, hoje eu não estou a fim de ir, eu não vou, então vou levar uma falta mesmo. Não, você precisou faltar de fato. Então, um preceptor ele coloca lá que está uma falta justificada, e isso significa o que exatamente? Que você não está recebendo carga horária para aquele dia. Ah, você não foi, você recebe 5 horas. Não. E também você não perde 5 horas, tipo, fica neutro aquele dia. Né? É como se você tivesse em período de aula, por exemplo. Ah, você está em aula, então você não perde e você também não ganha carga horária naquele dia. Então fica um período assim meio que neutro, e aí depois, posteriormente, mais lá na frente, a gente vê se precisa fazer reposição dessa carga horária desse dia ou não. Geralmente precisa, mas assim é muito pouco, tá? É só para esclarecer para aquelas pessoas que precisam faltar, e aí é dessa forma que a gente realiza. Então a gente coloca lá que é uma falta justificada para vocês. Certo? Dúvidas? Eu acho que, a priori, eu acho que não, né? Mas lembrando, se tiverem dúvidas, não se acanhem em perguntar, por mais que seja a boba possível, pergunte. O mesmo é válido para os preceptores. Ah, eu estou com vergonha de perguntar tal coisa. Não, não sinta vergonha. Pergunte. Tá? Às vezes, uma dúvida simples, algo simples, bobo, pode ser algo que é uma dúvida geral dos colegas. Tá? Então, por favor, não se acanhe na hora de perguntar qualquer coisa, tanto para mim quanto para um biomédico lá no estágio. Certo? Bom, eu já recebi a lista de frequência de vocês, tá? Mas essa lista de frequência é só para controle meu, só para gente, só no caso, só para eu saber quantos alunos estão matriculados. Eu sei que ainda tem aluno se matriculando, ou ainda não entrou totalmente aqui na lista. Mas vamos que vamos. Então, hoje, teoricamente, tem 21 alunos matriculados. Eu sei que vai entrar mais uma ou duas. Então, deve pular para 22 ou 23 alunos. É um quantitativo bom. Certo? Bom, o assunto de hoje, na verdade, é um assunto bem extenso. Aqui é o início. Vou falar sobre vários tipos de testes imunológicos que são aplicados na prática mesmo, no setor de imunologia. E um desses assuntos que a gente sempre está realizando, ou um desses testes, é a imunocromatografia, também chamado de teste rápido. Então, aquele teste rápido, por exemplo, para a Covid, né, que todo mundo estava doido para fazer, e que foi aprovado vários pela Anvisa, alguns com uma certa sensibilidade ou especificidade um pouco abaixo do ideal. Então, esses testes rápidos, eles têm uma certa vantagem em relação aos testes usuais, porque ele te dá o resultado naquele momento do que deve estar acontecendo com aquele paciente.
Então, ele auxilia muito naquele diagnóstico, pelo menos aquele diagnóstico rápido, em que você precisa determinar se o paciente está com aquela patologia ou não. A gente aplica muito, por exemplo, esses testes rápidos quando nós estamos trabalhando na ala da maternidade. Então, com a admissão da mãe, isso já é bem antigo, para falar a verdade, a realização desses testes, tá? Então, é preconizado pelo próprio Ministério da Saúde, com a admissão das mães para o parto, em que se realize um teste, pelo menos um teste, para detectar anticorpos contra o HIV e anticorpos contra a sífilis. E o teste que acaba a gente utilizando é justamente a imunocromatografia, que é o teste rápido para poder saber se tem ou não esses anticorpos, se a pessoa apresenta ou não essas patologias. Então, a gente aplica, hoje em dia, esses testes rápidos, tem uma gama de testes rápidos no mercado, em que isso auxilia muito na hora de um diagnóstico rápido para o paciente. Isso não quer dizer, por exemplo, né, que é, que esses testes rápidos eles estão substituindo os testes usuais. Não, eles nunca vão substituir os testes usuais, tipo o ELISA, por exemplo. A maioria desses testes rápidos, eles vêm para poder auxiliar no teste de ELISA, porque o teste de ELISA ele demora um certo tempo. Então, você precisa de um número X de amostras para poder fechar uma placa específica, para poder realizar o teste de ELISA, para poder ter um resultado específico. Então, isso pode demorar, dependendo da quantidade, isso pode demorar 3 dias, 5 dias, ou até 7 dias, ou mais do que isso, para você ter um resultado em relação àquela patologia. Então, o teste rápido ele veio para poder acelerar o processo de diagnóstico, principalmente naqueles momentos em que a gente precisa, de fato, de um diagnóstico preciso, não diria totalmente preciso, mas extremamente rápido para que tenha um encaminhamento daquele paciente de forma mais adequada. Tá? E mesmo assim, em alguns testes, como o HIV, quando a gente realiza o teste rápido, quando ele dá resultado positivo, presença de anticorpos contra HIV, a gente precisa confirmar de fato se é mesmo HIV. E aí a gente parte para os testes considerados padrão ouro, que é justamente o ELISA. Então a gente acaba fazendo ELISA para poder confirmar o resultado daquele teste rápido. Então, quando a gente fala em teste rápido, né, nós estamos falando que foi uma técnica que ela começou a ser desenvolvida na década de 60 para primeiro estudar, assim, vamos estudar as proteínas séricas. Por que foi pensado dessa forma em relação às proteínas em si? Porque para a gente poder estudar as proteínas, a gente precisa fazer uma eletroforese de proteínas. Então, a eletroforese de proteínas, ela requer e demanda tempo, porque você precisa fazer o gel próprio para a proteína, você precisa preparar as proteínas, preparar o material, e só depois disso é que você vai, de fato, realizar a eletroforese para poder verificar, por exemplo, como é que está. Volta, filho. Como é que está, então, a relação dessas proteínas, tá? Conseguem ver aqui? Professora, é Oi, porque a tela da câmera tá maior, entendeu? Aí a do slide é sério? menorzinha que fica em cima. É só inverter. Essa senhora consegue. E aí? Bom, eu acho que agora tá, né? Tá. Não, professor, ainda não tá. Não? Pra mim, né? Ah, não, Ai, foi. foi?
Tá bom. Beleza. Certo. Então, eu estava falando para vocês, né, sobre a imunocromatografia, o teste rápido. Então, ele é uma técnica, observe que é uma técnica bem antiga, então ela não é algo assim, surgiu na década de 90, surgiu no ano 2000, surgiu há uns 5 anos por conta, sei lá do que, de uma patologia, de algum vírus, de alguma bactéria que estava circulando de forma muito rápida e precisava de um teste que pudesse detectar de forma rápida. Não, é um teste, na verdade, que ele foi pensado a ser desenvolvido nos anos 60 e ao longo dessas décadas ele foi aprimorado. Ao mesmo tempo que ele foi aprimorado, o conhecimento sobre a patogênese, a fisiopatologia de uma determinada doença, também isso auxiliou muito para que hoje nós pudéssemos ter uma quantidade uma gama, na verdade, de testes surpreendentes para a gente poder realmente detectar a presença desses patógenos. Então, a gente utiliza hoje muito para o diagnóstico, porque ele acaba te dando um resultado, olha, positivo, negativo, ou seja, se é positivo, você está com a doença, se é negativo, ou você não está com a doença, ou você ainda não entrou em contato com aquele patógeno para poder desenvolver a doença. E também serve para triagem terapêutica rápida. Triagem terapêutica, o que isso quer dizer? Você precisa fazer entre uma população, uma comunidade ribeirinha, por exemplo, se ela entrou em contato, por exemplo, com hepatite B. Então vou utilizar o teste rápido para fazer essa triagem. Procurar quem entrou em contato de fato com hepatite B, com o vírus, e identificar essas pessoas e a partir da identificação do teste rápido dessas pessoas, então a gente pode, por exemplo, encaminhar para um serviço médico para que elas possam fazer um tratamento específico, principalmente nos casos em que nós temos a fase crônica da doença, no caso a fase crônica da hepatite B. Então é um teste que ele auxilia muito nessa parte, na parte terapêutica, na parte do diagnóstico, mas ele não substitui os testes usuais. Tá? Então hoje nós temos testes para dengue, malária, sífilis, amebíase, eu coloquei hepatite B, HIV, giardíase, hepatite C, hepatite A, brucelose, imunocromatografia para a área veterinária também, já está tendo muitos testes. Ou seja, então, hoje nós temos uma gama muito grande, até para candidíase, nós temos um teste rápido para poder saber se a pessoa tem ou não, está ou não com cândida. Então, é algo muito vasto que você pode estar utilizando isso no laboratório. E aí é o laboratório que vai decidir o que é mais válido para o laboratório estar aplicando esses testes imunocromatográficos, especificamente. Se for um laboratório de pequeno porte, o teste imunocromatográfico acaba sendo algo muito positivo para o laboratório. Mas o que seria algo negativo para o laboratório? Uma vez que dá, por exemplo, deu malária, né? A malária, você dá para fazer o diagnóstico da malária através da lâmina do paciente, você analisar a lâmina e tentar procurar a presença do plasmodium no interior das hemácias, as diferentes fases em que você pode identificar a presença do plasmodium. Mas você pode também estar utilizando o teste imunocromatográfico para a malária. E isso pode ser algo positivo para o laboratório, mas, ao mesmo tempo, se der um resultado positivo na malária através do teste rápido, então você precisa ter algum outro tipo de teste para poder fazer a confirmação. Então, é bom, é ótimo, mas vira e mexe você precisa fazer a confirmação daquele resultado. E a confirmação é algum teste considerado que a gente chama de padrão ouro. E a maioria desses padrão ouro é justamente o ELISA. Certo? Então, quais são essas características desses testes rápidos que nós temos? Eles são qualitativos. O que isso quer dizer? Qualitativos, eles vão te dizer se é positivo ou se é negativo. Só isso. Olha, deu resultado positivo. Deu resultado negativo. Mas o que esses resultados querem te dizer exatamente? Por que está te dando positivo? O que você precisa interpretar como resultado positivo e como é que você precisa interpretar como resultado negativo? Então, a grande sacada de você entender esses testes é você justamente compreender o que ele está te mostrando como resultado de fato, certo? Então, qualitativo aqui, ele vai te dizer positivo ou negativo. Ok, mas o que significa positivo? Positivo significa que a pessoa ela apresenta doença
ela entrou em contato prévio com aquele patógeno e aí o sistema imune dela produziu anticorpos, mas será que esses anticorpos são oriundos justamente do fato dela estar doente ou porque ela já entrou em contato com aquele patógeno e ela produziu anticorpos e ela tem lá aquelas células de memória? Então, é dessa forma que a gente precisa raciocinar quando analisa esses testes rápidos. O mesmo é válido para um resultado negativo. O que significa esse resultado negativo? A pessoa não entrou em contato com aquele patógeno ou ela ainda não desenvolveu a doença em si, ou porque foi coletada de uma forma muito cedo para a gente poder realmente identificar se a pessoa tem ou não aquele patógeno. Então, é isso que a gente precisa entender em relação aos resultados. O que seria resultado qualitativo e o que seria resultado quantitativo. Tá? Então, aqui na imunocromatografia, a gente trabalha muito com qualitativo, esse tipo de resultado. Testes de triagem. Então, eu falei para vocês que é importante a gente, pelo menos assim, vamos pegar aqui os alunos do curso de biomedicina vão fazer uma triagem para sífilis. Então vou fazer um teste rápido para poder identificar quem teve contato com sífilis ou não. Contato, tá? Não quer dizer que a pessoa está realmente com sífilis. Ele é rápido, realmente muito rápido, demora de 15 até 30 minutos para sair um resultado, comparado com a ELISA, que você precisa de pelo menos de umas 3 horas para poder, o mínimo, para poder sair o resultado. Ele é econômico, dependendo do que você está procurando, ele pode ser econômico, sim. Uma caixa, por exemplo, há um tempo atrás, eu acho que era de dengue, ou era HIV? HIV. Uma caixa de HIV. Não, minto. Não, HIV. Não era HIV, não. Peraí, calma. Hepatite B, isso. Uma caixa de hepatite B que vinha com 50 testes, a gente comprava há um tempo atrás, já faz um tempo, R$ 250. Uma caixa com 50, tá? 50 testes. E na hora de revender que eu estou dizendo assim, na hora de você colocar para realizar no laboratório o teste, você não vai colocar, tipo, vamos colocar, sei lá, R$ 10 para você fazer um teste rápido. Não, você tem que colocar um valor um pouco mais acima, levando em consideração todos os custos, né? O custo de comprar o kit, o custo da mão de obra, dos equipamentos, dos insumos, dos materiais que você está utilizando, você coloca tudo isso embutido num preço em relação ao exame. Então, o que você gastou com R$ 250 para comprar uma caixa de teste que vem com 50 testes, então você coloca, por exemplo, vamos colocar, sei lá, R$ 60, R$ 80. Por isso que vocês acham assim, nossa, que absurdo, é um teste. Aí você descobre que é um teste rápido que poderia ser barato. Não, porque tem todos esses custos embutidos junto com o preço. E aí você coloca um valor. Estou chutando aqui, vamos fazer, então, vou colocar R$ 80 um teste rápido para hepatite B. Aí se você pegar R$ 80 e multiplicar por 50, então você vai ver que dá um valor muito mais alto em relação ao que você gastou na compra de um kitzinho. Então, ele acaba sendo econômico nesse sentido de que você pode comprar uma caixa com 50, 100, vem até 200 testes numa caixa, o máximo. E você pode analisar 200 pessoas ao mesmo tempo, de uma única vez. Então, acaba sendo esse econômico e esse rápido nesse sentido. Não é econômico realmente no quanto você vai cobrar por esse teste. De fácil interpretação, nem se fale. Você viu lá, opa, deu resultado positivo, deu resultado negativo. Ok, beleza. Então, você está interpretando de forma muito rápida, fácil até. E é feito a olho nu, então você está vendo, você está acompanhando todo o processo de identificação em que vai dar um resultado positivo ou um resultado negativo. Então você faz isso de forma muito específica. E vários testes, pelo menos aqueles que foram muito bem elaborados, eles apresentam uma sensibilidade e especificidade muito boa, quase que equivalentes ao que a gente utiliza no ELISA, mas volta a frisar. Os testes rápidos não substituem o teste de ELISA. Então, em vários casos, a gente precisa confirmar o resultado através do teste rápido por meio do ELISA. Tá? Então, essas são as principais características dos testes rápidos. Então, eles vieram realmente para ficar no meio do, no diagnóstico laboratorial em si. Em alguns locais,
eu digo locais não aqui no Brasil, né, mas em alguns locais lá para os Estados Unidos e Canadá, Europa, alguns médicos já possuem esses testes rápidos em seus laboratórios. Então, se o paciente chega no laboratório e descreve toda uma sintomatologia, e aí se o médico ele pode desconfiar, eu acho que esse paciente ele está com todas as características, por exemplo, de hepatite B. Bora fazer um teste rápido só para a gente confirmar? Então ele já tem lá o kitzinho, então ele puxa o kit, tá, fura o dedo do paciente, coloca lá a gotinha do sangue, e bora ver, né, nesse exato momento, bora esperar 15, 30 minutos para sair o resultado, para a gente ver como é que está se realmente confirma o diagnóstico. Algo aqui também muito utilizado é justamente para o HIV. Então, se a pessoa está com suspeita, eu tive uma relação suspeita aí com uma pessoa que talvez seja soropositivo para HIV. Então, dá para você ir na Casa Dias, ou até mesmo na SESMA ou na CESPA, em que você chega lá e você faz o teste rápido na hora para você poder saber se tem ou não os anticorpos contra HIV, tá? Através do teste rápido. Então, é o que eles chamam hoje de point of care. Então, você pode chegar em alguns locais, em algumas clínicas específicas e fazer o teste naquele exato momento para poder saber se você tem ou não os anticorpos, se você está ou não com aquela patologia. Então, o princípio do teste, nossa, é muita coisa, né? Você tem uma matriz de nitrocelulose e aí você vai utilizar para detectar antígeno, você tem lá um conjugado para poder identificar o antígeno, ou então você tem um outro tipo de conjugado para poder identificar o anticorpo. O que isso quer dizer? O que eu quero dizer para vocês? Deixa eu vir para cá. Aqui. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: quando a gente trabalha com imunocromatografia, a gente está lidando com os testes imunológicos, ou seja, reação imunológica. Ou seja, eu quero dizer que a gente precisa pensar em um teste em que eu quero procurar o que exatamente? Eu quero detectar a presença de anticorpo ou quero detectar a presença de antígeno especificamente? Então, aqui nessa figurinha, nós temos aqui os anticorpos, que estão aqui, que eu quero, nesse teste, por exemplo, eu quero identificar a presença de antígenos, tá? Então, eu quero identificar a presença de antígeno. Então, ou seja, eu quero saber se a pessoa realmente, ela está com aquela patologia, se aquela patologia, ela está identificando ou com uma alta síntese desses antígenos bem específicos. Posso utilizar como exemplo a dengue. Então, a dengue, no início do seu curso lá de replicação viral, pelo menos até mais ou menos o 5º dia útil, nós temos a grande quantidade de produção de um antígeno bem específico, que é o NS1, uma proteína. Então, essa proteína que o vírus ele sintetiza em grande quantidade, eu posso utilizar o teste imunocromatográfico para poder identificar se aquela pessoa está ou não com dengue através da identificação desse antígeno específico. Então, no teste em si, nessa membrana de nitrocelulose, que é uma membrana muito específica para os testes imunocromatográficos, então nessa membrana eu tenho lá fixado nela esses anticorpos para poder identificar a presença desses antígenos. Uma vez que eu coloco a amostra do paciente e que ele possui esses antígenos, então esses antígenos vão se ligar de forma bem específica com o anticorpo. E esse anticorpo ele vai ser carreado, levado, até chegar no ponto em que tem um outro anticorpo para poder identificar. Olha, eu preciso saber se realmente tem aqui alguma coisa. E aí, se tiver, então ocorre uma ligação aqui entre antígeno e anticorpo, formação de um imunocomplexo, para a gente poder observar mesmo a olho nu. Olha só, eu estou observando que aqui tem, de fato, um antígeno contra a dengue. Eu estou vendo a presença da proteína NS1, identificando que o paciente está com dengue naquele momento. O que é interessante com o NS1 é somente até o máximo até o 5º dia útil. Após o 5º dia, 5º dia útil é ótimo, né? Após o 5º dia, a quantidade dessa proteína, desse NS1, desse antígeno, ele decai de forma brusca. E aí, eu não consigo identificar esses pacientes. Foi realizado um teste faz um tempinho, mais de 10 anos, para poder saber justamente por quanto tempo a proteína do NS1 ela é detectada por esse tipo de teste. E isso varia muito de pessoa para pessoa.
Então, tinha alguns pacientes que realmente eles se enquadravam nesse tempo de 5 dias, mas tinha outros pacientes que eles conseguiam identificar a presença dessa proteína no 6º dia, 7º dia, até 10º dia. Tá? Então, é uma forma que nós temos para poder identificar. O que eu quero identificar utilizando esse teste? Eu quero identificar a presença do antígeno, para poder identificar que realmente tem o patógeno ali, ou eu quero identificar a presença do anticorpo, quero saber se a pessoa entrou em contato, né, se ela conseguiu ativar todo o sistema imune, se ela conseguiu ter ali células de memória para poder identificar se ela teve ou não contato, e aí eu quero identificar a presença de anticorpo. Então, essas são as duas diferenças em relação a esses testes. Tá? Então, eu preciso saber se eu vou utilizar um teste para detectar a presença do antígeno ou se eu vou ter um teste para identificar a presença do anticorpo. E cada um vai ter uma ação específica ou uma interpretação específica. Então, se eu quero identificar a presença de antígeno, então eu quero saber se a pessoa realmente ela está com o patógeno. É isso que eu quero saber quando eu pesquiso presença de antígeno. Quando eu pesquiso presença de anticorpo, eu quero saber se a pessoa ela já entrou em contato e esse contato prévio fez com que ela produzisse anticorpos. Ou ela já teve essa doença há muito tempo que eu digo alguns dias, semanas, meses, e eu quero saber se esses anticorpos ainda estão circulando nessa pessoa. Então, aí eu vou utilizar um teste para poder identificar a presença desses anticorpos. Então, essas são as duas diferenças básicas na hora da gente realizar o teste. É fazer a identificação, se é a presença de antígeno ou se é a detecção através de anticorpo. Tá? Que é justamente esse princípio que eu coloquei aqui, que eu coloquei em texto, mas é isso que eu quero saber. Se eu estou utilizando, qual é o tipo de detecção? Antígeno ou anticorpo? E através dessa detecção, nós temos a visualização a olho nu através de um corante insolúvel, que nós utilizamos 2 tipos. Ou é o ouro coloidal, que vai dar uma cor meio rosa, até bonitinha, mas a maioria dos testes, eles utilizam prata coloidal, que dá uma coloração meio azulada a essa reação. Então, quando aparece essa reação, ou seja, quando realmente tem a presença desse antígeno ou do anticorpo, então a gente visualiza uma linha específica para a gente poder visualizar a presença desse tipo de teste, para saber se tem ou não o que a gente está procurando, antígeno ou anticorpo, que é justamente essa ideia desse teste aqui. Tá? Então, nessa outra figurinha, dúvidas, não se acanhe em perguntar. Professora, volte desde o início que eu não estou entendendo nada. Eu volto, tá? Não tem problema. E aí, quando a gente pensa nesses testes, o que a gente precisa saber ou ver é o seguinte, que ele tem várias fases ou vários pontos específicos desse teste. Então, essa partezinha embaixo, por exemplo, essa parte amarelinha, que é uma fita só, é o que a gente chama de membrana de nitrocelulose. E por que a gente utiliza a membrana de nitrocelulose? Porque essa membrana, ela é específica ou ideal para a gente poder trabalhar com amostras biológicas, então soro, urina, sangue, por exemplo, a gente pode utilizar que um material biológico, uma amostra biológica, ela não vai se espalhar se você utilizar um papel, por exemplo. Então, se você utilizar um papel, você molhar o papel, então ela não vai ficar, aquele molhado não vai ficar num ponto específico, ele vai começar a se espalhar para todo lado, ele vai começar a se irradiar, né? E quando você utiliza algo específico para o diagnóstico, que é a membrana de nitrocelulose, ela não vai fazer isso. Então, no ponto que você molhou, ela vai ficar ali, fixa, específica, para você poder analisar isso. Então, por isso que a gente dá preferência na membrana de nitrocelulose. E aí ela tem várias coisas aqui na constituição desses testes rápidos. Então, nós temos essa membrana de nitrocelulose por onde a amostra ela vai escorrer, que ela vai migrar, tá? Que ela vai migrar de forma bem específica, carreando tudo que ela precisa carrear. Nós temos um suporte desse conjugado, que pode ser um plásticozinho, para você poder segurar esse teste. Tem um filtro de adsorção que quando você coloca um excesso, por exemplo, de amostra ou um excesso de algum outro líquido,
Então, esse filtro ele acaba absorvendo para que, por exemplo, não volte de novo a amostra, para que não ocorra um falso positivo ou um falso negativo. E aí nós temos 2 pontos específicos nesse teste, que é o que nós chamamos de linha teste e linha controle. Esses 2 aqui são importantíssimos para a gente poder entender a história dos testes rápidos. O que eu quero dizer? É isto aqui. Isso aqui eu peguei em relação aos testes rápidos para COVID. Qual é a ideia? Então, aqui nós temos, por exemplo, a detecção de anticorpos do tipo IgM ou IgG. Vocês lembram para que servem esses anticorpos? Então, aqui, recapitulando, IgM é quando a gente precisa saber se a pessoa ela está com uma infecção recente. Tá? Eu quero saber se ela realmente está com a infecção. IgG é quando a pessoa ela já entrou em contato, né? Ela já produziu células de memória, já teve uma resposta imune bem específica e aí a gente consegue detectar a presença desses anticorpos. Bom, aí, o que essa figurinha mostra especificamente? Então, nós temos aqui uma almofadinha por onde eu vou colocar a amostra do paciente, no caso aqui pode ser o soro mesmo, e aí, esse soro, através da membrana de nitrocelulose, ela é absorvida e ela é passada para a membrana de nitrocelulose. E como é tudo molhado aqui, então os anticorpos eles migram, eles vão se movimentando e eles vão carregando aqui um antígeno conjugado. E esse conjugado aqui, ele apresenta um antígeno para a COVID, no caso, um antígeno do coronavírus. Se a pessoa realmente ela entrou em contato ou ela está com a infecção, o que vai acontecer nesse ponto aqui, onde está esse laranja? Então, o anticorpo ele vai se ligar a esse antígeno, a esse conjugado. Tá? E ao ligar a esse conjugado, ele vai continuar migrando até chegar no ponto específico em que nós temos anticorpos fixos, que eles vão identificar, opa, peraí, tem aqui um antígeno específico, então gruda aqui, você não sai de jeito algum para poder dizer se a pessoa teve ou não contato. Só que ele continua migrando, todo esse conjunto, até chegar nessa linha controle, que é essa bem aqui, nesse último ponto, que ela é muito importante para poder dizer o seguinte, olha, gente, para poder saber se você executou o teste de forma correta, né, se você colocou a quantidade de soro, a quantidade de amostra biológica no volume determinado pelo fabricante, se teve um líquido que a gente chama de diluente, para poder diluir mais ainda a amostra, para não ter reações falso-positivas ou falso-negativas. Então, se você executou o teste de forma correta, da forma como determina o fabricante, não é você que vai fazer, o fabricante que vai te dizer como é que você tem que fazer o teste. Então, se você fez tudo direitinho, aparece essa linha controle, que é o Czinho, que está nessa figurinha B aqui embaixo. Tá? Então, observem que em todos esses nós temos o que? Um Czinho aparecendo, que é a linha controle. É para ela te dizer que você executou o teste de forma correta. Se apareceu o Czinho, ótimo, você pode respirar aliviado. Se não apareceu o Czinho, você entra em desespero. É mais ou menos isso. E como a gente trabalha nesse tipo de teste com 2 tipos de anticorpos, IgM e IgG, então a gente precisa verificar em seguida o que formou de linhazinha aqui. Aqui é o ouro coloidal, então ele dá essa cor rosa na interpretação, tá? Então aqui onde está o G, por exemplo, só temos esse aqui e esse aqui aparecendo a linha G. Se apareceu essa linha onde está o G, significa que o paciente ele tem anticorpos do tipo IgG. Se apareceu linha onde está o M, como está aqui, então significa que esse paciente ele tem anticorpos IgM. Agora, qual a interpretação disso tudo? Se não fosse a COVID, nós poderíamos dizer o seguinte, olha, o paciente está com IgM positivo, que é esse bem aqui, então significa que o paciente ele está com uma infecção. Qual? Eu não sei, vou ter que ver qual é o que é. Pode ser dengue, pode ser zika vírus, chikungunya, porque tem testes já nesse sentido, a própria COVID. E quando aparece somente o IgG aqui, como está nessa aqui?
Então, só o IgG significa que a pessoa ela entrou em contato, ela teve a doença. E se deu os dois, significa que ela teve a doença por conta do IgG e que agora ela está de novo doente por conta do IgM. Essa seria a interpretação correta para a gente poder entender por que tem IgM e por que tem IgG, para a gente poder identificar. Mas como é Covid, então Covid já é um pouco mais diferente, ou quase a mesma coisa. Então aqui eu tirei essa interpretação do Hospital Albert Einstein. Então, lá, eles realizam os testes rápidos e podem realizar os testes de ELISA e ainda realizam a RT-PCR. Então, aqui, eles mostraram o seguinte, ainda tem mais um anticorpo, o IgA, tá? Que o IgA está presente mais nas mucosas. Então, aqui, a gente pode observar que a presença desses anticorpos, então, eles podem ter certificados clínicos diferentes. Então, se eu der o RT-PCR positivo, por exemplo, os testes imunológicos não deram nada, então significa que a pessoa está com infecção ativa ou recente pelo Covid-19. Só deu IgM. Então também identifica que a pessoa está com uma infecção ativa ou recente pelo Covid. Mas deu IgM e IgG positivo, que é esse terceiro bem aqui. Então, significa que a pessoa ainda está com a infecção por Covid-19, mas essa infecção, ela também já está produzindo a detecção de anticorpos da classe IgG. Que loucura, né? E se deu somente IgG, significa que a pessoa ela teve contato prévio com o Covid-19, só não sabe dizer assim, quando foi isso, só sabe dizer assim, olha, ela teve contato, porque ela tem IgG. E aí, se der os dois aqui, nesse caso, porque o RT-PCR deu negativo, então significa que a pessoa está numa fase de recuperação da infecção. Então, era para ser realizado, ou era para que todos os estados pudessem seguir essa mesma linha. Vamos fazer RT-PCR, vamos realizar o teste rápido, ou algum teste que possa detectar a presença desses anticorpos para que a gente possa ter esse tipo de certificado clínico ou para que a gente possa entender o curso da doença. E é através dele que a gente consegue entender, por exemplo, por que tem tantos... eu já nem consigo mais acompanhar, gente. Quantos tem de pessoas que já tiveram infecção pelo Covid, e aí nessa infecção pode ser tanto a RT-PCR quanto os testes rápidos, que entra todo mundo, e ao mesmo tempo a gente consegue identificar as pessoas que, por exemplo, já estão em processo de recuperação da infecção. E se fosse para levar em consideração que está aqui nesse quadro, né, a gente precisaria fazer RT-PCR para Deus e o mundo para a gente poder identificar, olha, está em processo de recuperação. Então, esse processo de recuperação está mais relacionado com as pessoas que realmente estão internadas ou estavam internadas e conseguiram se recuperar da infecção. Tá? Então, é mais ou menos isso que se utiliza hoje, pelo menos eu tentei colocar sobre o coronavírus, porque é algo que está bem presente na nossa vida, para poder entender qual a importância de a gente estar realizando esses testes rápidos. Então, para o Covid-19, o teste rápido está sendo algo absolutamente importante para a gente conseguir rastrear a população. Então, hoje nós temos o quê? As farmácias fazendo o teste rápido, que é justamente para poder rastrear a população, né, para poder identificar quem é que realmente de fato está doente. E eu tenho também a policlínica itinerante, então eu tenho a clínica que está em frente ao hangar que realiza esses testes, mas ela tem uma quantidade para fazer esses testes por dia ou durante a semana, para a gente poder justamente fazer esse rastreamento da infecção. Então, o teste rápido, ele é importante nesse sentido, quando a gente precisa fazer o rastreamento. E ele pode ter um resultado muito positivo e bacana quando a gente precisa fazer esta relação entre a presença desses anticorpos. Por isso que a gente diz que é um teste qualitativo, que ele só vai te dizer o seguinte, tem IgM? Ok, tem IgM. Não, não tem IgM, tem IgG, ok, tem IgG. Tem os dois. Então, não basta só você identificar se tem IgM e se tem IgG, mas você precisa interpretar por que aquele teste está te mostrando que é IgM e por que ele está te mostrando que é IgG ou por que está apresentando os dois ao mesmo tempo. Então, essa é a grande sacada de você começar a interpretar esses testes imunocromatográficos. Então, para alguns ou para um grupo que vai iniciar
o estágio no setor de imunologia vai ver muito sobre esses testes. Quem ainda não vai começar, calma, você vai ver também sobre esses testes, tá certo? Então, é dessa forma que a gente trabalha. Aí eu tirei também essa figurinha lá do professor Davi Bichara, que você já conhece, né? Figurinha carimbada da biomedicina, para poder justamente que teoricamente era para fazer esse tipo de interpretação. Pelo menos assim, para a gente poder orientar as pessoas. Eu não passando informação, mas para poder vocês conseguirem orientar as pessoas, como já que vocês estão no 7º semestre, vocês já estão no processo de formação final para serem biomédicos. E a partir desse momento vocês têm que lembrar tudo que vocês aprenderam para poder passar de forma correta para as pessoas e, claro, sempre estar atualizando os conhecimentos. Então, para a COVID, teoricamente deveria ser assim, olha, do 7º dia para frente, então vai dar IgM positivo, reagente. A partir do 14º dia, vai dar IgG positivo. Então, a partir desse entendimento sobre esses dias, do 7º dia a 14 dias, é que a gente faz os testes para poder saber se realmente, por exemplo, se a pessoa houve uma soroconversão, saiu do IgM, entrou no IgG. Se ela conseguiu, por exemplo, se recuperar da doença. E aí, após isso, nós temos, depois de 21 dias, o IgM desaparece, e após 28 dias, IgM ele não mais é detectado pelo teste rápido e só aparece o IgG especificamente. Ou seja, depois de quase 30 dias após o início dos sintomas, é que você vai apresentar, teoricamente, somente IgG. Eu digo teoricamente, deveria ser desse jeito, mas isso depende muito de pessoa para pessoa. Então, depende muito da fisiologia de cada paciente, de como ele vai reagir frente a essa infecção viral. Tá? Mas, de forma geral, para ser entendido desta forma e orientado às pessoas desta forma. Orientado, porque nem sempre é isso que acontece. Já ouvi situações em que a pessoa chegou lá, estava com 10 dias de infecção e até mesmo na clínica itinerante disseram, olha, não, com 10 dias não dá para você fazer o teste, porque a gente precisa fazer depois do 20º dia do início dos sintomas. Então, depois do 20º dia, você não vai saber se a pessoa é IgM ou IgG, então você vai saber no máximo que a pessoa vai dar IgG, no máximo. Então, você não vai poder saber se a pessoa realmente está com a infecção ou teve a infecção, de fato. Né? Então, é muito complicado, porque acaba tendo uma interpretação distorcida do que realmente deveria acontecer em relação à aplicação desses testes. Continuando aqui, é só para mostrar nesse quadro para vocês, né, as classes que nós temos de anticorpos. Então, lembrando que nós temos IgA, IgD, IgE, IgG e IgM. Então, dessas que a gente mais trabalha nos testes imunocromatográficos é a IgG e a IgM, certo? E que a gente precisa lembrar para que serve a IgM e para que serve a IgG. Né? A IgG ela é para detectar infecção passada, sempre. Você sempre tem que raciocinar desse jeito, tá? E IgM, para você detectar infecção recente. Olha, a pessoa ela está com uma infecção recente, ela está com um processo patológico. Então, é essa a diferença da gente utilizar esses dois tipos de anticorpos. Os outros que eu coloquei aí, só para vocês lembrarem do que é e tal, o que é IgA, IgD, IgE, para que serve, em que momento você vai utilizar. Porque na imunologia a gente precisa relembrar para que servem esses outros tipos de anticorpos, em que às vezes em alguns testes, como testes de ELISA, alguns testes eles são bem específicos. Por exemplo, eu quero saber se o paciente, por exemplo, ele está com uma infecção da mucosa gástrica, por exemplo. Eu tenho vários testes, eu posso realizar o ELISA para poder saber se a pessoa tem lá a presença de IgA. Então, a IgA está muito presente nessas mucosas. Então, dá para utilizar o IgA para poder fazer a presença desses anticorpos. Então, eu posso fazer a presença de IgA, por exemplo, através da saliva. Então, eu tenho um disco específico para poder coletar a saliva, fazer um teste para saber se a pessoa tem ou não os anticorpos específicos presentes na saliva, no caso, presença de IgA. Tá certo? Então, a gente tem esses anticorpos, só para relembrarem esses anticorpos específicos que nós temos e quanto eles são utilizados nos testes imunológicos, principalmente IgG e IgM. E aí vem a questão da interpretação que eu falei para vocês, que eu estava falando sobre o
teste da COVID. A interpretação é essa aqui. Então, nós sempre vamos ter nos testes rápidos uma linha controle e uma linha teste ou duas linhas testes. Essa linha controle digital Czinho aqui, ela é importante porque ela te diz a execução correta do teste. Então, se ali no fabricante está dizendo, olha, você pode usar soro e somente soro, então você vai utilizar somente soro. Não adianta você colocar um plasma, urina, o sangue total, que não vai dar certo, porque o fabricante ele só pensou, ou ele só fez aquele teste para poder utilizar esse tipo de amostra específica, soro. Se você utilizar alguma outra amostra, então você vai estar já meio que perdendo a qualidade desse teste. Então, pode ser que a linha C do controle não apareça, indicando que você fez alguma coisa de errado. Ela também pode indicar o não aparecimento dessa linha, não só a parte da execução do teste, mas também pode indicar, por exemplo, que o teste ele já passou da validade. Ah, você não prestou atenção que o teste ele estava com prazo de validade até julho de 2020. Nós estamos já em setembro. Aí você pegou o teste para poder fazer deixa eu ver aqui, para HCG, beta-HCG, para gravidez. Aí você fez o teste e você verificou que não apareceu lá a linha onde era para aparecer, onde estava o controle. Aí você pensa, nossa, será que eu fiz com a amostra certa? Aí você checa tudo e você viu, não, eu executei de forma correta. Mas você checou o prazo de validade do teste? Pois é, o prazo de validade ele também influencia diretamente. Então, para você poder ter certeza que é realmente aquele resultado, você precisa primeiro checar como é que está a linha controle do teste. Se ela apareceu, ok, então você pode partir para a outra parte da interpretação do teste, se é positivo ou se é negativo. Então, onde está positivo aqui, então observe que ela pode ter uma cor tão forte quanto a do controle, mas também ela pode ter uma cor um pouco mais fraca em relação a essa linha do controle. Se aparecer uma linha, mesmo que seja fraca, na região onde está ali o Tzinho, onde está o teste em si, então ela identifica que esse teste ele é positivo. Se não aparecer nada na linha do T, na linha teste, significa que ele é negativo. E quando a gente trabalha que é positivo, negativo, quando a gente diz que é positivo, é isso que eu estou falando para vocês, é essa diferença de cor. Mesmo que esteja, olha, ela está um pouco fraca, ela está mais fraquinha, ela está uma sombra na linha do teste. Mesmo que seja uma sombra na linha do teste, você ainda precisa identificar que é uma amostra positiva para aquela patologia específica. Se não apareceu nada, não tem sombra, não tem nada mesmo, ou seja, ele é de fato negativo. Ah, mas ela apareceu na linha do teste, mas não apareceu nada onde está o C aqui. Ah, então significa que você tem alguma coisa de errado nesse teste. O correto seria você refazer o teste para poder saber se houve algum erro na execução da técnica ou na amostra. Isso pode acontecer. Então, é muito importante você observar de que forma você tem que realizar o teste para poder ter uma interpretação mais adequada possível. Tá? Isso é super importante para a gente poder entender que a execução do teste e a leitura em si, que é uma leitura olho nu, você está vendo a reação, você precisa, ok, deu positivo, não, deu negativo. Então, você está acompanhando o processo da reação. Então, no momento que você está acompanhando o processo da reação, você tem que ter o cuidado na hora de identificar se é positivo de fato ou se é negativo. Principalmente se é aquele positivo muito fraquinho, que você vê uma sombra na linha do teste indicando é um positivo fraco, mas ainda é positivo. E por isso que a gente diz que é um teste qualitativo, porque a gente precisa checar essa parte em que é positivo ou que é negativo desse teste. Só que aí eu estava falando para vocês muito desse teste que é aqui, que é o de fluxo lateral. Como é esse teste? Onde está esse Azinho aqui? É onde você coloca a amostra do paciente e aí ela migra, nesse Azinho ela vai migrando até chegar onde está essa linha T e onde está esse Czinho aqui, para a gente poder identificar justamente esta interpretação aqui. Se aparecer o tudinho e tal, eu digo é positivo ou negativo. Esse tipo de teste de fluxo lateral é o mais utilizado, é o mais empregado e é o mais fácil de ser interpretado. O grande problema é quando tem essas outras modalidades desses testes rápidos. Por exemplo, esse tal do 1B aqui,
que também é um teste de fluxo lateral, só que é um fluxo duplo em que ele vai migrar aqui. Então, aqui você coloca a amostra em um ponto e você coloca uma solução em outro ponto, nessa área 3, por exemplo, e aí eles migram de forma conjunta até chegarem a essa região onde está o T e o C para você poder fazer a leitura. Então, hoje, muitos testes para HIV, eles estão sendo disponibilizados sobre esse novo tipo de formato. Por quê? O teste do HIV. Tem outros testes? Tem. Mas o HIV, mais especificamente, porque ele foi aprovado esse tipo de teste pelo Ministério da Saúde e foi desenvolvido pela Fundação Bill Manguinhos, lá da Fiocruz, do Rio de Janeiro, ele tem essa modalidade porque aqui você permite, por exemplo, que somente o anticorpo ele faça uma migração para poder chegar na região de leitura e ao mesmo tempo você coloca uma solução diluente para que ela não interfira diretamente na migração específica dos anticorpos. E aí você possa fazer uma leitura da presença dos anticorpos contra o HIV de forma muito mais específica e segura do que você está vendo, que é muito melhor do que esse aqui do 1A, que é o fluxo lateral. Além desses dois, eu ainda tenho esse outro tipo de teste, um C aqui, que é a imunoconcentração, em que você vai estar aqui colocando tanto a amostra quanto o diluente em um outro ponto específico e eles migram de forma conjunta e acabam concentrando em algum ponto. Se tem realmente o anticorpo ou um antígeno específico que eu estou procurando, então ele vai se concentrar onde está a linha, o ponto do teste. Então ele concentra mais esse tipo de informação, esse tipo de antígeno, esse tipo de anticorpo, para a gente poder fazer a leitura. Ele não é tão utilizado assim, esse tipo de teste, essa modalidade. E esse último aqui, um D, que é a fase sólida, que realmente é uma fase sólida porque você coloca as amostras em um cartãozinho bem específico, em que ele vai fazer uma migração assim muito mínima para você poder fazer a interpretação. Ele também é pouco utilizado. Mas a interpretação dele também é a mesma coisa dos outros testes. Se aparecer, se tiver antígeno ou anticorpo, então ele vai aparecer uma linha específica na região onde tem que fazer a leitura da linha teste, e se não tiver, não vai aparecer nada em relação à linha teste. Mas ele é algo bem específico, como posso dizer, um material bem rígido para que ocorra essa migração, e é uma migração um pouco mais lenta do que o normal. Tá? Então, entre esses tipos de testes ou modalidades de testes disponíveis no mercado, as mais utilizadas são a 1A, amplamente, e em seguida é a 1B, que aí eu tenho o HIV, e eu tenho também alguns testes para a área veterinária, que elas são também desenvolvidas desta forma aqui da 1B, de dupla migração. Então, esses são esses tipos de testes que nós temos no mercado. Tá? Mas, professora, todos eles eu vou ter que fazer o mesmo tipo de interpretação do resultado? Sim. Todos eles eu terei que analisar de forma muito cuidadosa sobre o que nós estamos pesquisando exatamente, se é antígeno ou se é anticorpo? Sim, porque todos têm a mesma base em que foram desenvolvidos. Ou você procura antígeno, ou você procura anticorpo. E aí, a partir do que você está procurando, você tem que fazer a interpretação correta. O que eu quero dizer é quando a gente pega os testes em si que estão disponíveis lá no LAC, e aí você precisa fazer essas interpretações, não é só executar, você precisa interpretar o que aquele resultado está querendo te dizer especificamente. E aí, o que eu tenho lá no LAC? Eu ainda acho que ainda tem esse lá no LAC. Hepatite B. Da hepatite B, o teste ele identifica a presença do antígeno de superfície da hepatite B, o HBsAg. Todos os testes para hepatite B disponíveis no mercado, eles utilizam ou eles indicam, eles te dizem que é para você utilizar soro, porque é no soro que você tem o quê? Presença de anticorpo ou de antígeno, como aqui a presença do antígeno, né? Então a gente vai ter uma maior concentração desse antígeno. Então eu coloco o soro desse paciente onde está essa marcazinha do S, e aí ela migra
tranquilamente até chegar a essa região aqui para a gente poder fazer a leitura. Então, observe que aqui está em inglês, ele está dizendo que é negativo porque só apareceu a linha controle dizendo, olha, você executou de forma correta a técnica. Ok. Porém, entretanto, todavia, não apareceu nada na região onde está indicando o Tzinho. Então, significa que a pessoa ela não tem um antígeno, ela não está com HBS e AG presente. Ou seja, ela não está com hepatite B. Diferente dessa figura aqui abaixo, né, que apareceu a linha C do controle, dizendo que você executou o teste de forma correta, e também apareceu uma linha na região do T, no teste, indicando que a pessoa ela tem um antígeno da hepatite B. Ok, você só identificou isso. Tem um antígeno de hepatite B, não tem um antígeno de hepatite B. Mas qual a interpretação é exatamente que você precisa ter em relação a esse tipo de teste? Aí é que eu venho para esta outra figurinha aqui. Nossa, então eu tenho tudo isso, né, de anticorpos. Quando a gente trabalha com hepatite B, nossa, é uma confusão, porque tem vários tipos de anticorpos que a gente precisa detectar e saber qual é a relação entre eles, para a gente poder ter uma ideia do que nós precisamos interpretar. Então, se a gente prestar atenção aqui, o HBsAg, ele está nesse ponto que aparece em torno do 4º dia pós-infecção. Então, está no período de replicação viral. Tá? Então, a presença do HBsAg ou o teste rápido para hepatite B, que deu um resultado positivo, significa o que exatamente? Que aquele paciente está com antígeno de superfície da hepatite B. Se o antígeno de superfície, significa que o paciente está num processo de intensa replicação viral. É isso que está querendo te dizer. Só isso. Olha, o paciente, nesse momento, o paciente pegou o resultado e olhou, ok, eu estou neste momento com hepatite B, certo? Mas eu tenho 2 problemas em relação à hepatite B. Aquele paciente que pegou o resultado, ele está numa infecção aguda da hepatite B ou ele está na fase crônica da hepatite B? E aí, você tem como saber se ele está na fase aguda ou na fase crônica da hepatite? Não dá para saber. Porque você precisaria dos sintomas para você poder saber se realmente a pessoa está na fase aguda ou na fase crônica. Lembrando que a fase crônica da hepatite B é quando a pessoa está há mais de 6 meses com intensa replicação viral, ou seja, você fez, digamos, o teste em janeiro naquele paciente e lhe deu HBsAg positivo, indicando que ele está com replicação viral intensa, ele está com o vírus. E aí, ele repetiu agora, início de agosto, e ainda está dando HBsAg positivo. Opa, se eu fiz em janeiro e continua dando positivo, então significa que o vírus ele continua lá, ó, replicando feito doido. Então, o paciente ele já saiu da fase aguda, ele deve estar iniciando já a fase crônica da doença. Por isso que a gente precisa ter o cuidado na interpretação do HBsAg, para saber se nós estamos lidando com o paciente que está na fase aguda ou na fase crônica. Então, o HBsAg é importante para a gente poder identificar justamente isso. O quê? Replicação viral. É isso que a gente precisa identificar, se o paciente está ou não com um período de replicação viral. E uma vez que deu HBsAg positivo, pelo menos para o teste rápido, um indicado mesmo seria ele realizar outros testes, neste caso, testes imunológicos, ELISA, para a gente poder ter uma ideia como é que está a relação desses anticorpos, para saber se de fato o paciente está na fase aguda ou se de fato ele está na fase crônica. Mas percebam o seguinte, que quando a gente trabalha com imunocromatografia para hepatite B, é só isso que ela está te dizendo. Tem HBsAg presente, então significa que o vírus está na fase de replicação viral. Agora, em que fase o paciente está, eu não sei dizer se é fase aguda ou fase crônica, mas é só isso que eu posso interpretar desse teste. Tá? Então, que o paciente está na fase de replicação viral para hepatite B. Outro teste é HIV. HIV aqui, eu poderia dizer que é um pouco mais complicado, porque nós temos 2 tipos de HIV. Nós temos HIV1 e HIV2. E aí nós precisamos identificar esses anticorpos, anti-HIV1 e anti-HIV2. Sendo que o HIV 2, ele não é tão comum, ou ele não circula de forma
tão intensa na nossa região que eu estou dizendo na América do Sul, América Latina de forma geral. Ele é muito mais presente na região da África, que você encontra uma grande quantidade de pessoas infectadas pelo HIV-2. Então, o HIV-1, ele se propagou muito, ainda se propaga de forma muito rápida entre as populações das Américas e da Europa especificamente, tá? Então, mas a gente ainda encontra um outro paciente com infecção por HIV do tipo 2. Então, por isso, os testes eles foram desenvolvidos e pensados para identificar essas duas formas de anticorpos. Então, aqui a gente não identifica especificamente a presença do antígeno em si, como foi da hepatite B. Aqui a gente identifica a presença dos anticorpos contra o HIV. E são anticorpos muito específicos. Ou é anticorpos contra HIV-1 ou são anticorpos contra o HIV-2, que é o que mostra nessa figura aqui, né? O T1 aqui significa que o paciente ele tem anticorpos contra HIV-1. No T2 significa que o paciente ele tem infecção contra o HIV-2. É uma dupla infecção, HIV-1 e 2 é rara no mundo, mas pode acontecer. Então, se der nas duas linhas, tanto no T1 quanto no T2, então a gente diz que o paciente ele tem os anticorpos contra os HIV 1 e 2. E o bacana de você estar trabalhando com o teste rápido com HIV é que você pode utilizar várias amostras. Então, hoje o fabricante ele pensou em um teste que você pode utilizar diferentes tipos de amostras. Então, você pode utilizar soro, pode utilizar plasma, você pode utilizar o sangue total. Ah, tem só o sangue do tubo de EDTA. Dá para utilizar para fazer o teste? Dá para utilizar. O HIV ele permite isso. E assim como dá para utilizar o sangue da polpa digital, ou seja, você vai furar o dedo do paciente, vai tirar aquela gotinha bem específica, né? Aquela gotinha de sangue, tem lá uma pipeta Pasteur própria, você suga aquela gotinha, coloca no teste e você faz a leitura na hora. Então, o HIV, então, ele permite justamente a utilização desses diferentes tipos de amostras biológicas para você poder fazer esse teste. Então, aqui, para HIV, ele só vai te identificar isso, presença de anticorpos específicos contra o HIV. E quando a gente trabalha com HIV, a gente precisa lembrar o seguinte, os testes sorológicos que nós utilizamos, ou melhor, os testes imunocromatográficos, eles não vão distinguir se são anticorpos da classe IgM ou da classe IgG. Eles só vão te dizer, olha, tem anticorpos específicos contra HIV-1 ou HIV-2 ou os dois ao mesmo tempo. Para você poder identificar de forma muito mais específica em que fase, o que o paciente tem, qual é o tipo de qual é a classe do anticorpo e tudo mais, você vai ter que utilizar testes mais específicos. Então, você vai ter que utilizar, nesse caso, o ELISA, para poder identificar se a pessoa está com anticorpos da classe IgM ou da classe IgG, certo? E isso depende muito do período que o paciente ele está apresentando esses sintomas. Então, por isso que eu coloquei esse gráficozinho mostrando essas diferentes formas, porque nós precisamos, pelo menos, lembrar o seguinte, que os testes imunológicos hoje, eles estão muito avançados justamente na diminuição dessa janela imunológica, mas mesmo assim ainda pode apresentar aquele paciente que deu um resultado negativo naquele momento, se ele repetir daqui a um mês, mais ou menos, ou daqui a 2 meses, ou se ele começar a apresentar os sintomas de fato da doença daqui a 4 meses, por exemplo, se a gente realizar o teste, pelo menos o teste sorológico, a gente vai passar a identificar a presença desses anticorpos específicos. Então, é por isso que a gente precisa sempre lembrar o seguinte, por mais que eu esteja realizando esses testes imunocromatográficos sejam rápidos e identifiquem a presença desses anticorpos, a gente sempre precisa esclarecer para as pessoas, ou deveria esclarecer para as pessoas, que aquele teste ele não está te indicando ou ele está dizendo que naquele momento realmente deu negativo. A pessoa pode, eu vou respirar aliviada, né, porque eu não estou com HIV. Não é exatamente dessa forma. Pode ser que, naquele momento que a pessoa chegou para fazer o teste, o sistema imunológico ou a quantidade de anticorpos presentes no corpo daquele paciente não esteja numa quantidade suficiente e que o teste ele consiga identificar. Ainda tem esse grande problema.
E aí é ideal a pessoa repetir o teste em torno de 2 ou 3 semanas depois para poder confirmar se realmente ele vai permanecer esse resultado negativo. Para HIV, a gente sempre recomenda dessa forma. Também tem um outro teste que também se recomenda ter essa mesma cautela na interpretação e na liberação do resultado. Sempre explicar para o paciente o que aquele resultado está querendo dizer de fato para ele, para não sair com dúvidas ou então ele chegar e dizer que o laboratório fez errado, que vai fazer acontecer, né, que vai fazer Deus e o mundo porque o laboratório fez o resultado errado. E não se admirem, porque para HIV realmente isso acontece muito. Então, tem pacientes, por exemplo, que eles não aceitam de jeito algum o resultado. Já aconteceu, colegas já me falaram sobre isso. Que não aceitou de jeito algum. Não, tá errado, o laboratório não deu um resultado positivo para HIV, teve toda uma estrutura, teve a pessoa que executou o teste para poder explicar o teste, teve um psicólogo para poder dar o apoio para o paciente que foi pegar aquele resultado. E detalhe, o resultado do HIV, ele não é liberado via online, como são os outros resultados. O HIV é o único que a pessoa ela tem que se dirigir até o laboratório para pegar o resultado, mas ela tem que fazer esse deslocamento para o laboratório não porque ela quer, mas é porque precisa ter essa estrutura, ter a pessoa para poder explicar o resultado, ter um apoio psicológico ou um serviço, a pessoa do serviço social para poder prestar esse apoio para a pessoa, para poder esclarecer e tudo mais, para que ela possa aceitar o resultado. E tem paciente que realmente ele não aceita e ele diz que ele vai processar o laboratório. Ou ele não acredita e ele vai fazer o teste em outro laboratório que dá também o mesmo resultado. Então é muito difícil realmente trabalhar com HIV, com o estágio do HIV nesse sentido, em que você precisa fazer com que a pessoa ela compreenda, né, a situação e que ela aos poucos aceite e que faça o tratamento, siga o tratamento de forma correta, para que ela não tenha as complicações que a gente sempre observa nos pacientes que não seguem as recomendações para o HIV. Outro teste, dengue. Dengue é bem interessante porque ele está em alta circulação no nosso país, ao mesmo tempo que a gente está tendo uma alta circulação do Covid, está tendo um aumento brutal dos casos de dengue e de pessoas que estão morrendo por dengue hemorrágica, né, a forma hemorrágica da dengue. Então, é necessário realizar o teste. Então, até hoje, a gente precisa realizar os testes. Graças a Deus que tem um teste rápido. Antigamente, quando não tinha, era muito complicado, porque a gente dependia de laboratórios centrais para poder fazer esses testes. Então, hoje, todos os laboratórios podem realizar o teste rápido do dengue. E esse teste rápido do dengue, ele vai te indicar a presença de 2 tipos de anticorpos, ou IgM ou IgG. E aí vem de novo aquela mesma questão que eu mostrei em relação ao Covid, a interpretação da presença desses anticorpos. Se você executou o teste, ele deu IgM positivo, significa que a pessoa ela está com dengue neste exato momento, a infecção recente. Se deu IgM e IgG positivo, significa que ela já teve dengue no passado, em algum momento, e aí ela está tendo dengue de novo agora, nesse mês, porque ela fez um resultado. Se deu somente IgG positivo, significa que ela só teve dengue no passado. A suspeita de agora? Não é. Talvez, não é. E aí o ideal seria fazer o acompanhamento do paciente por conta dos sintomas e, quem sabe, repetir esse resultado para poder saber se vai ter a presença ou a detecção desses anticorpos da classe IgM. Nem sempre é possível, mas a gente tenta fazer isso. E a amostra que nós podemos utilizar, a maioria dos casos, a gente sempre utiliza soro, mas alguns fabricantes permitem também a utilização de sangue total. Então, é essa a interpretação que a gente precisa ter em relação à dengue, porque nós trabalhamos com essas 2 classes de anticorpos, IgM e IgG. E sempre lembrar, IgM, infecção recente, IgG, infecção passada. Sempre desse jeito. Aqui é para mostrar justamente essa resposta imune em relação à infecção pelo vírus dengue, que a pessoa ela sempre vai ter, pelo menos a
a princípio, os mesmos sintomas, tanto faz se é a dengue clássica ou se é a dengue, a forma hemorrágica da dengue. Então, o início dos sintomas são sempre os mesmos. Febre alta, dor nos olhos, dor nas articulações, ou dor no corpo, dor de cabeça. Então, esses sintomas iniciais, eles são iguais. Pelo menos esses sintomas iniciais, tanto para a forma clássica como a forma hemorrágica. O que vai diferenciar é a resposta imune que a gente vai estar observando. Se for a primeira vez, né? Então nós temos esse curso aí. Os títulos da IgM e IgG, eles estão um pouco abaixo, mas que esses testes rápidos conseguem detectar a presença desses anticorpos. Se ele está entrando em contato com o mesmo vírus, foi dengue 1 e agora de novo ele está apresentando infecção por dengue 1, aí a evolução dessa resposta secundária acaba sendo muito diferente. Mas mesmo assim, os testes rápidos, eles conseguem identificar a presença desses anticorpos, se é IgM ou se é IgG, ou se vai dar IgM e IgG, indicando que a pessoa já teve infecção no passado. Mas o que a gente precisa lembrar, de forma geral, é isso aqui. Apresentou os sintomas iniciais, dependendo do tempo, desde o início dos sintomas até o início ou até a realização dos testes, qual é o tipo de teste mais indicado para cada momento. Então, se a pessoa está até o 5º dia apresentando febre ou esses sintomas iniciais da dengue, talvez seja mais indicado, se o no laboratório estiver disponível, a detecção dessa proteína bem específica para dengue, NS1. Se não for possível, ok, você tem que esperar um pouquinho mais. Vamos esperar até o 6º dia, 7º dia, 8º dia, né, de infecção viral, que os sintomas eles já estão ficando bem mais brandos, e bora fazer um teste rápido, que aí eu posso identificar, por exemplo, a presença de IgM. A pessoa já apresentou os sintomas e só agora, depois de 15 dias, 20 dias, que ela decidiu fazer um teste, só para ter certeza, né? Então, não vai dar mais IgM positivo. Então, o que a gente vai detectar? Presença de IgG. Então, é esse gráficozinho que a gente precisa lembrar para a interpretação, ou até mesmo ouvir, por exemplo, de algum parente, isso acontece muito, né? Você ouve toda a história de um parente, eu acho que eu estou assim, ou então a tia liga, meu Deus do céu, Everson, a minha filha ela está assim, ela está apresentando febre, ela está meio fraca, ela está com muita dor nos olhos, ela está com uma dor exagerada em todo o corpo, ela não tem mais aquele apetite, o que pode ser? Aí você vai olhar lá no boletim epidemiológico da cidade, né? Você vai ver, está tendo alta circulação de dengue, pode ser dengue. Olha, tia, é o seguinte, bora fazer o teste do dengue, porque pode ser dengue mesmo, né? De acordo com esses sintomas. Olha só, é a sua fala aí como biomédica está indicando aí para sua tia fazer o teste, né? Pelo menos a filha, a sua prima, para fazer esse teste. E aí você leva lá para o laboratório faz e detecta, olha, tem IgM positiva. Aí você fica aquela satisfação, nossa senhora, né? Fui eu que indiquei para fazer o teste, né? Imagina aí a felicidade. Então, imagina a felicidade, deve estar pensando assim, nossa, fui eu, como futuro biomédico, que já estou aprendendo várias coisas e eu já estou colocando meu conhecimento em prática, já indicando para a pessoa o que ela deve fazer, né? Então, é essa a grande sacada para vocês. É isso que vocês precisam começar a aprender, tá? Começar a colocar todas essas informações, eu sei que é muita coisa, tudo isso em prática. E com o tempo vocês vão aprendendo, e aí vocês vão realmente ouvindo explicações de parentes e tal, não sei o que, aí você senta, olha o resultado, aí você recebe, né, da prima, do tio, olha, eu vou te mandar pelo WhatsApp o meu resultado, você, ok, beleza, você recebe, lê o resultado, você vê, tem alguma coisa de errado nesse resultado. Aí você liga, tio, o que você fez nesse resultado? Você seguiu lá, o tempo lá de jejum, quanto tempo foi de jejum? Meu filho, eu comi um churrasco meia-noite e aí 6 da manhã eu fui fazer o resultado. Realmente, não tem como. Você vai ter que repetir esse resultado, tio, e nada de comer churrasco em tamanho meia-noite. Bora fazer o churrasco até 6 da tarde, porque aí, né, não vai interferir diretamente no resultado. Então, é esse comportamento como biomédico que você vai começar a ter que atuar especificamente. E é muito bacana, gente. Eu digo para vocês que é muito bacana.
Quando você começa a falar e as pessoas, nossa, você realmente aprendeu? Nossa, que bacana, olha só, eu tenho uma pessoa que entende de medicina, não é nem biomédico, né? Entende de medicina e que pode me ajudar. Uma coisa fantástica. Mas é dessa forma, certo? Vejamos. Eu coloquei aqui essa tabelinha só para frisar justamente essas interpretações que eu fico falando para vocês, né? IgM positivo, IgG positivo, o que é que eu preciso identificar, qual a interpretação que eu preciso ter. Então, esses testes que tem IgM e IgG, você sempre precisa lembrar disso. IgM positivo, infecção recente. IgG positivo, infecção passada. E aí você precisa ver qual é o patógeno e entender o curso da história, ou seja, o curso dessa infecção, para poder fazer uma interpretação mais completa, para poder realmente compreender se aquele IgM positivo é uma infecção recente mesmo, ou aquele IgG é uma infecção passada, ou ele está querendo te dizer alguma coisa a mais. E aí você precisa ver qual é o tipo de patógeno e entender como é que ocorre essas respostas imunes para cada patógeno especificamente, quando trabalha com IgM e IgG, tá? Se for outro tipo, não tem tanto problema assim. Um outro teste que nós utilizamos e muito, beta-HCG. Nossa, beta-HCG é quase que o carro-chefe do setor de imunologia. Digamos assim, dos 100 testes imunológicos que são realizados no laboratório, pelo menos 60 deles ou 80% deles é beta-HCG. E a maioria desses laboratórios, qual é o tipo de beta-HCG que eles utilizam? Esse da fitinha. Então, você pega lá o potinho, não tem nenhum potinho aqui. Então, você pega lá o potinho, tá? Um potinho de urina, por exemplo. Aí você pega a fitinha, mergulha a fitinha, aí você tira e depois faz a leitura, exatamente como está aqui na tela. Certo? Então, na tela aqui, então observe que nós temos o T, que é a linha teste. E aí, essa linha teste, ela pode estar uma linha teste muito positiva, forte, assim que você mal mergulhou, a bicha já apareceu. Ou então aquele linha teste bem fraquinho, você mergulha, olha, depois de um tempinho, tá, agora apareceu. Não tá assim aquele negócio, né? Mas apareceu. Como dizem as meninas, nossa, essa aí tá cuspindo tucupi. Né, quando aparece uma linha teste assim, muito forte, a gente diz logo, nossa, essa aqui está cuspindo tucupi. Para poder justamente identificar se a pessoa está ou não com beta-HCG. E a amostra que nós podemos utilizar é o soro ou é a urina. O mais indicado, gente, é soro, tá? Urina, dá para trabalhar? Dá. Mas a urina ela tem que estar concentrada. Então não adianta a pessoa assim, vou me urinar agora. Tipo, eu urinei meia hora, vou beber água, vou urinar de novo para fazer o teste do beta-HCG. Pode ser que, naquele momento, a quantidade desse hormônio, a fração desse hormônio esteja em quantidade muito abaixo da detecção do teste. E aí pode dar um resultado falso negativo. Aí você diz, olha, deu negativo. Aí 3 meses depois a pessoa vem e te bate, né? Sai na porrada com o Everson dizendo, pô, Everson, como é assim? Tu faz o teste, deu negativo, tu me diz que não é negativo e agora olha só, tô grávida, né? Então, tem que ter muito cuidado, tá? Na realização e na interpretação do teste do beta-HCG. Porque, gente, de um detalhe muito importante, o teste ele tem uma capacidade de detecção da beta-HCG. Ou seja, se der um resultado negativo, você vai dizer, olha, deu negativo. Pode ser negativo, tá? Quanto tempo está aí de atraso menstrual? Se você pegar um manual lá no LAC, tá? Você pode pegar o manual lá do beta-HCG, o manual ele vai te dizer, a partir do 3º, 5º dia após atraso menstrual, ele pode já dar um resultado positivo. Pode, uma possibilidade. Isso depende muito de pessoa para pessoa, fisiologia. Então, tem mulheres que, através do 4º, 5º dia útil de atraso menstrual, se você fizer o teste, realmente ele vai dar positivo. Mas tem mulheres que precisam de mais um tempo para poder você verificar isso. Então, tem que ter muito cuidado nessa parte da interpretação. Se der um resultado positivo, tem que estar lá descrito no resultado em que o teste ele tem uma capacidade de detecção, uma capacidade de sensibilidade, em que ele consegue detectar através de 25 a 50 unidades por ml desse beta-HCG. Ou seja, o que era para detectar... ai, meu Deus, cadê? Aqui.
Tá? O que era para detectar, por exemplo, vamos dizer, o que eu quero dizer para vocês. Então, imagine que isso aqui toda é uma fita. Se a pessoa ela fez, por exemplo, eu fiz no segundo dia de atraso menstrual, você vai, mergulha, olha, observa e viu assim, olha, não apareceu nada indicando que a pessoa deu negativa. Ok, mas significa o que exatamente? Que naquele momento, até no segundo dia de atraso menstrual, pode ser que a quantidade de hormônio que era para ser detectada pelo teste, ele estava muito abaixo da capacidade. E aí você vai precisar repetir o teste. Você precisa explicar isso para a paciente, tá? Você precisa dizer, olha, Ana Luísa, Ana Carolina, peraí, deixa eu ver quantas Anas eu tenho aqui, porque eu sempre me confundo todas as Anas. Eu tenho Ana Carolina, tenho Ana Laura, Ana Luísa. Nossa, tudo isso. Então eu posso dizer, por exemplo, para Ana Luísa, né? Que ela fez o teste e deu negativo. Eu digo, olha, Ana Luísa, por quanto tempo você está com atraso menstrual? 3 dias. Está muito recente esse atraso. Bora fazer o seguinte, bora repetir esse exame na semana que vem, mas, Ana Luísa, você tem que ser corajosa e voltar semana que vem para repetir esse resultado, tá certo? A Ana Luísa, ok, tá certo. Aí a Ana Luísa volta uma semana depois, a gente faz o teste e aí, opa, realmente, deu negativa, tá confirmado. Pode, né, respirar aliviada que não está grávida. Ou então, a gente fez o teste, passou essa semana, o teste da semana passada ele deu negativo, opa, ele está o quê? Positivo agora. Então, depende muito de mulher para mulher para a gente poder identificar se realmente aquele beta-HCG ele é positivo ou se ele é negativo. Então, a interpretação ela tem que ser feita com cuidado, porque os negativos pode estar neste caso em que a pessoa ainda está com uma quantidade de hormônio muito abaixo da capacidade de detecção do teste. Então, ele pode ser um falso negativo. E aí é recomendável repetir o teste 2, 3 ou um mês depois para a gente poder realmente detectar a presença dessa fração desse hormônio, o beta-HCG. Isso eu estou falando para teste rápido, que a maioria dos laboratórios realizam esse teste rápido. Só que tem alguns laboratórios que eles não realizam esse tipo de teste. Teste rápido, eles utilizam um teste muito mais sensível, em que precisa detectar a presença desse hormônio mesmo, tá? Então aqui, nesse gráfico, é só para mostrar o seguinte, como é que está a quantidade desse hormônio, né, o HCG. Então, observe que o hormônio, o HCG, ele tem uma quantidade muito elevada nos primeiros meses de gestação. E após isso, ele começa a decair e aí entra outros hormônios para manter essa gestação até o final, né? Que é o estrogênio e a progesterona. Então, por isso que a gente precisa ter muito cuidado na interpretação desses testes, pelo menos os testes rápidos para o HCG. E, como eu falei para vocês, tem um outro tipo de beta-HCG, então um teste rápido é o que se chama de beta-HCG qualitativo, e nesse caso aqui a gente está falando de beta-HCG quantitativo. Já são 11h04. Bom, então, assim, do beta-HCG quantitativo é uma outra forma que a gente precisa analisar. Alguns, pelo menos os grandes laboratórios, eles realizam esse tipo de beta, porque ele tem uma explicação ou outros tipos de finalidades em que a gente precisa realmente detectar o quanto tem de beta-HCG na pessoa. Quantos pensam aí que o beta-HCG é somente e exclusivamente para detecção de gravidez? Ele não é só para gravidez. Ele serve também para a detecção de outros tipos de anomalias, principalmente quando ele é utilizado também como fator tumoral, tá? Então, a gente precisa utilizar, ou então a gente utiliza o beta-HCG para saber se aquele paciente, pode ser homem ou mulher, ele, porventura, esteja produzindo, sintetizando esse beta-HCG, e aí esse beta-HCG, ele é muito importante como marcador tumoral para a gente poder identificar nesse paciente e que ele possa fazer o tratamento correto, tá? Então, assim, na próxima aula eu vou finalizar sobre os testes imunocromatográficos, falando sobre o beta-HCG quantitativo, e aí eu já vou falar de outro assunto também relacionado com a parte de testes imunológicos. Tem muita coisa que eu preciso falar sobre esses testes imunológicos. Então, a imunocromatografia, ela é a principal, porque é ela que é bem aplicada na área laboratorial. Certo, meu povo?
eu quero também lembrá-los do seguinte, que eu passei uns exercícios, né, que estão disponíveis lá na plataforma. Antes que eu esqueça, aproveitando, a prova de vocês, vocês leram, né, a nota da faculdade, dizendo que as provas de vocês serão online, só que foi feita uma reunião de colegiado e foi decidido que a prova de vocês vai valer 7. E aí, vocês têm direito àqueles 3 pontinhos, lembra os 3 pontinhos? Pois é, os 3 pontinhos são aqueles 2 exercícios que eu coloquei disponíveis lá na plataforma. Quem já fez, obrigada, eu estou acompanhando, tá? Quem ainda não fez, corra lá para fazer o exercício. E na próxima aula, ou antes, eu acho que na próxima aula eu devo colocar mais um exercício, mas é um exercício bem simplesinho, eu acho que vocês vão gostar, eu só acho. E aí, esses 3 exercícios que eles vão valer os 3 pontos, tá? Então, cada exercício lá vale 1 ponto. Então, os 2 que estão na plataforma, lá eles já valem cada 1 ponto e tá faltando mais um para vocês alcançarem os 3 pontos. E a prova de vocês vai valer 7. Certo, meu povo? Bom, gente, eu encerro por aqui e aí a gente volta na próxima aula ainda falando sobre os testes imunológicos, tá bom?